Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Caros amigos, mais uma vez no nosso programa Hora de Saúde. Hora de Saúde que é transmitido para todo o estado do Pará, pela TV RBA, aqui em Belém, todo mundo sabe, canal 13, e também transmitido neste exato momento para o mundo inteiro pelo link tvrba.com.br. Eu não vou falar hoje porque o tempo está curto, mas nós temos telespectadores no Canadá, na Noruega, na África, na Alemanha, em toda a Europa e em todo o Brasil. Então, o recado hoje fica bem rápido nesse sentido. Nosso programa tem o apoio da Macedo Hospitalar, tem o apoio da Neurogênesis e tem o apoio do Shopping da Saúde. E uma coisa mega importante, a nossa convidada de hoje. A nossa convidada de hoje é uma fisioterapeuta, a doutora Natália Nascimento. Eu peguei o nome dela inteiro aqui, que é para não esquecer, Natália Ingrid Cardoso do Nascimento. Formada pela UFPA em 2015, tem mestrado em Neurociências e Biologia Celular e especialidade em Fisioterapia e em Terapia Intensiva, e também em Fisioterapia Respiratória, em Pediatria e Neonatologia. Puxa, que bom. A Natália vai falar tudo sobre fisioterapia, coronavírus e principalmente o aparelho de ventilação em alto fluxo que está sendo utilizado hoje. Natália, primeiro, super obrigado por ter atendido o convite, estar aqui com a gente. E, já que você é a fisioterapeuta dessas atividades todas, é uma profissão que se destacou demais, a fisioterapia, quando eu dava plantão em UTI, não existia fisioterapia. Quando a fisioterapia chegou, puxa vida, foi um salto, igual aquela frase do Armstrong, um salto para a humanidade, entendeu? Então, melhorou tudo. Eu lembro que os pacientes tinham AVC e morriam porque ninguém movimentava. Então, foi um salto de qualidade absurda. E agora, na pandemia, se destacou demais a profissão de vocês, por causa que os pacientes têm que ficar entubados, têm que ficar na UTI, e isso tudo é muito... O diferencial são justamente o apoio da fisioterapia. Isso que todo mundo fala no mundo inteiro. Então, por que você está aqui? Porque houve, assim, um adendo ao tratamento de ventilação por causa do alto fluxo. Como nós ouvimos falar disso e ninguém sabe o que é, nós te convidamos para falar o que é oxigenoterapia com alto fluxo. Explica para a gente isso aí. Primeiramente, também queria agradecer a oportunidade, né, de estar aqui esclarecendo, tirando as dúvidas, e me coloco à disposição no que eu puder ajudar, né? O alto fluxo, como você falou, é um dos recursos dentro da oxigenoterapia, né, que é um tratamento que fornece oxigênio para o paciente. Porém, o alto fluxo ele tem uns diferenciais. Qual é? Ele fornece oxigênio umidificado e aquecido para o paciente, tornando as vias aéreas bem acondicionadas, ou seja, mantendo aquele padrão fisiológico que a gente possui, né? Então, hoje em dia, os aparelhos de alto fluxo, eles fornecem um fluxo alto de até 60 litros, né? Permitindo até mesmo um pequeno recrutamento alveolar, melhorando a ventilação desse paciente. O que antes, uma terapia chegava, por exemplo, no máximo 15 litros, hoje a gente consegue chegar até 60 litros, promovendo conforto ventilatório para esse paciente,
né, melhorando a dispneia, que é a falta de ar, né, reduzindo também a utilização da musculatura acessória, que é aquele paciente que fica cansado e acaba tendo que fazer esforço, né, utilizando, por exemplo, musculaturas de ombro, pescoço, para facilitar a respiração. E o alto fluxo, ele vem para melhorar todos esses sintomas, né, que o paciente apresenta com determinadas patologias, né? Com certeza. E muito interessante isso, Natália. Agora me fala uma coisa. A gente vai usar isso. Eu tenho falado para as pessoas em geral que antigamente, quando a gente usava oxigênio no hospital, na UTI, era 1 litro, 2 litros, 1,5 litros. Agora, na pandemia do coronavírus, tem que usar 15, 20. É um negócio absurdo. Por isso que todo mundo precisa ir para o ventilador. Aí vem a pergunta: o alto fluxo você usa antes de colocar o paciente no ventilador ou depois? E se o uso do alto fluxo vai diminuir o tempo de ventilador? Certo. Assim, nos casos da Covid-19, né, os pacientes com a Covid-19, eles têm uma hipoxemia grave, né? É uma queda do oxigênio. Então, o alto fluxo, ele é utilizado, na verdade, nessas 3 fases que você citou, né? O paciente, ele pode usar antes da intubação, para justamente evitar, né, dele ser intubado. Claro que o paciente ele precisa ser avaliado por um profissional da fisioterapia para saber se ele tem indicação para o alto fluxo. Não é todo paciente que tem a indicação, né? A gente tem que avaliar todo o quadro clínico, mas caso ele seja indicado, então sim, ele pode ser utilizado antes da intubação. E, você foi lá, avaliou o paciente, não tem indicação de alto fluxo, o paciente no momento precisa ser realmente intubado, ele já passou do timer de usar o alto fluxo. A gente pode utilizar no momento da extubação do paciente, porque ele fica intubado, né, com o tubo orotraqueal, mas não impede da gente utilizar o alto fluxo nas narinas, né? E durante a extubação, o paciente ele já mantém uma pressão positiva nas vias aéreas, né? E com isso, evita as reintubações, né? Que a gente sabe que a gente considera falha de extubação se o paciente voltar a ser intubado em até 72 horas, ou seja, 3 dias. Então, os 3 dias após a extubação, eles são bem delicados, né? A fisioterapia fica trabalhando bastante com esse paciente para que ele não volte a ser intubado. E o alto fluxo, ele ajuda muito. E, além desses 2 itens, doutor, tem já artigos que mostram o uso do alto fluxo até peri-intubação, né? Então, o paciente fica, durante o processo de intubação, ele fica utilizando o alto fluxo, promovendo a oxigenação, já uma pressão positiva. Certo. Então, Agora me fala. Não, desculpa. Já que a gente está falando no alto fluxo, o que é o alto fluxo? Se antes da gente começar a gravar, você me mostrou o aparelho. Pode mostrar e explica para a gente, e vai uma pergunta junto. Melhora bem o paciente? O resultado é muito bom? Sim, tá, vamos lá. Primeira pergunta. O aparelho, né? Eu estou com ele aqui ao lado. Então, como você pode ver, é um aparelho de fácil portabilidade, né? Leve e de fácil manuseio também. O fisioterapeuta, ele tem que configurar apenas 3 itens, né? Que é a temperatura, para que ela chegue em até 37 graus para o paciente, a FiO2, que é a fração de oxigênio ofertada, e o fluxo. Então, dependendo da clínica do paciente, o fisioterapeuta é o profissional capacitado para avaliar e colocar os melhores parâmetros para aquele paciente. Então, ele é composto por por um frasco com água destilada, que é justamente para promover a umidificação das vias aéreas, tá? Porque um oxigênio sem umidificação, ele resseca as vias aéreas, trazendo sequelas
futuras para o paciente. Aí ele é composto por um circuito, e o ramo desse circuito, ele tem filamentos internos que promovem o aquecimento, né? Porque essa água, ela sai daqui aquecida, é transmitida através do circuito, e esse filamento, ele mantém a temperatura até chegar na cânula do paciente, que é a extremidade final, né? Que é essa cânulazinha, bem confortável, maleável. Ela possui vários tamanhos, né? E pode ser usado desde um paciente neonato, até um paciente adulto. Por isso, ela possui vários tamanhos. O fisioterapeuta avalia, né? Ele regula o fluxo, a fração de oxigênio e a temperatura para aquele paciente de acordo com o conforto, com a necessidade do caso. E aí Então, você perguntou, melhora? Melhora. Melhora e junto com melhora, assim, se eu usar essa terapia de alto fluxo, pode não ser necessário entubar? Isso, sim, sim. Se for, o paciente for avaliado no momento certo, tiver o timing certo, sim, com certeza. A gente tem tido bons resultados, pacientes não evoluindo para uma intubação devido justamente à utilização do alto fluxo. Quando eu digo que avaliar, porque assim, a gente sabe que na COVID-19 as lesões pulmonares elas são bastante extensas. Então, tem que avaliar para ver se o paciente ainda tem áreas dentro do pulmão ventiláveis, para que justamente esse alto fluxo chegue até os alvéolos terminais e consiga fazer recrutamento, consiga fazer troca gasosa. E sim, o resultado é maravilhoso, o paciente melhora assim em 5, 10 minutos. O conforto, a saturação. Eles gostam muito, doutor, porque é uma terapia que fica somente no nariz, né? A cânula nasal. Não atrapalha de falar, não atrapalha de se alimentar, né? Não causa a claustrofobia, que outros recursos promovem. Então, sim, evita sim a intubação, claro, no momento certo, né? Certo. E a pergunta é a seguinte: abrevia a extubação? A extubação? Sim. Por exemplo, eu estou com um paciente que está num ventilador, Tá. na UTI. Eu tenho o aparelho de alto fluxo. Tem chance de eu abreviar o tempo de intubação? Ah, tá. Não. Assim, na verdade, durante o paciente estar entubado, aí já tem que ser otimizada a ventilação mecânica mesmo. O alto fluxo ajuda numa extubação segura, né? Porque aí ele vai estar promovendo um fluxo, uma pressão positiva, dinâmica nas vias aéreas, o que o ventilador ele também promove, né? Uma pressão positiva. Mas claro que é muito mais contínua, fixa, né? Já no alto fluxo, não, ele é dinâmico, mas ele nos dá segurança, se eu for extubar um paciente, ele nos dá segurança de que aquela extubação vai ter sucesso. Certo. Tem contraindicação? Então, que legal sua pergunta. Não temos, né? Não Diferente, temos. por exemplo, da VNI, que é a ventilação não invasiva, né? A gente tem várias contraindicações. O alto fluxo, ele não tem. Ele pode ser usado, como eu falei anteriormente, desde a faixa etária neo até idoso, em gestantes, né? Então, não tem contraindicações, porque a pressão que ele gera, ela não gera nenhum prejuízo, né? Quando comparado a, por exemplo, uma ventilação não invasiva, onde a gente tem que avaliar muito mais minuciosamente, né? Para ver se o paciente não tem nenhuma contraindicação. Certo, era isso que eu ia te perguntar. Natália, como o nosso tempo está acabando, nós vamos começar o segundo bloco com você diferenciando para mim o VMI do alto fluxo, tá? Só um instantinho que a gente já volta. Pessoal, a gente já volta já, tá?
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. A Neurogênesis atua no mercado de saúde com produtos e serviços que se moldam às diversas tendências da transformação digital. Tem como foco estratégias de atuação na Neurosaúde 4.0. O objetivo é revolucionar o atendimento médico e multiprofissional no contexto da neurociência, com entrega personalizada do diagnóstico à reabilitação neurológica. Neurogênesis, educação, pesquisa e assistência. Fones 984-510900, 3085-1600. Rua Municipalidade 985, 19º andar. Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes dos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você. Voltamos nessa conversa sensacional com a doutora Natália Nascimento. Não posso errar o nome dos convidados. A Natália está explicando para a gente o uso do alto fluxo nos pacientes graves, e principalmente no mundo atual, com a pandemia do coronavírus, com acometimento pulmonar violento, grave. E eu tinha perguntado para ela, antes de nós pararmos para o comercial, a diferença entre VMI e o alto fluxo. Mas ela me explicou no intervalo que não é VMI, é VNI. Então, eu vou perguntar para ela assim, Natália, fala o que é VMI, VNI e a diferença para o alto fluxo. É isso, vai. Certo. A palavra. Vamos lá. É porque VMI é a ventilação mecânica invasiva. É quando o paciente ele está entubado, acoplado a um ventilador mecânico. Uhum. A VNI é a ventilação não invasiva, né? Que a gente faz uma ventilação com pressão positiva, né? Contínua nas vias aéreas. E ela pode ser feita através de uma máscara facial, né, que acopla nariz e boca, ou a total face, que acopla todo o rosto do paciente, né? E essa é a diferença entre VMI, que é invasivo, que é a intubação propriamente dita, e a VNI, que é o paciente não está entubado, o paciente está consciente, né, orientado, e a gente está fazendo a terapia. Uhum. Tá, a diferença entre a VNI e o alto fluxo. A VNI, a gente consegue controlar a pressão que a gente está dando para o paciente, o quanto que eu quero de pressão na fase inspiratória da respiração, quanto que eu quero de pressão na fase expiratória, né? Eu consigo controlar esses parâmetros. Já o alto fluxo, eu não consigo controlar, né? A pressão, ela é dinâmica, né? Há um escape de ar. A cânula que eu mostrei anteriormente, ela não pode obstruir totalmente a narina do paciente. O fluxo ele é contínuo, ele é alto, mas ele também há saída de ar pelas narinas. A VNI não. Ela é totalmente fechada na face do paciente e ele inspira e expira dentro de um circuito fechado. Certo. As duas terapias, elas podem ser feitas de forma conjunta. Então, o paciente ele está utilizando o alto fluxo contínuo, mas ele tira a terapia de oxigenoterapia e faz a VNI por um tempo. Depois ele retorna para o alto fluxo, né? São objetivos diferentes.
A VNI, ventilação não invasiva, a gente tem o objetivo de recrutar, né, de promover a expansão pulmonar, né, de expandir aquele pulmão. E o alto fluxo, a gente tem como objetivo ventilar aquele pulmão, melhorar a troca gasosa. Então, são objetivos diferentes. E um Perfeito, não atrapalha o outro. perfeito. São complementares, isso é excelente. Isso. E Natália, me fala uma coisa. Como é para eu saber se está funcionando, se o paciente está melhorando pela saturação, pela, pela melhora do conforto respiratório? Como é que eu sei que ele está melhorando usando a terapia de alto fluxo? Perfeito. Assim, é muito importante o acompanhamento do fisioterapeuta beira-leito do paciente após a instalação do alto fluxo, tá? E a gente verifica alguns pontos, como, por exemplo, a frequência respiratória desse paciente, né? É indicado que ele não ultrapasse 30 inspirações por minuto, né? Que ele fique entre 25 e 30. Se ele, após a utilização do alto fluxo, manter uma frequência respiratória alta, tem que reavaliar, esperar passar mais um pouquinho, ver se ele realmente teve uma boa aceitação. O outro item que você até citou é justamente a saturação periférica de oxigênio. Devido ao alto fluxo, né, a oferta de FI também alta que a gente pode fornecer, a hipoxemia ela melhora assim em minutos. Né? Então, se o paciente não responder, é porque provavelmente ele não tem áreas ventiláveis no pulmão e essa não é a terapia mais indicada, né? E, além desses itens, né, a gente vai visualizar, doutor, a melhora do conforto, o paciente respira com mais tranquilidade, sem esforço, né? Então, a gente, beira-leito do paciente, a gente consegue fazer essa avaliação de forma instantânea mesmo. E a gente consegue dizer se ele evoluiu positivamente com a terapia através de uma escala que a gente utiliza também, que é a escala de Rox, né? Onde a gente coloca justamente esses itens, que é a frequência respiratória, a saturação periférica de oxigênio e a fração de oxigênio ofertada. E aí ele gera um índice para a gente, onde diz se o paciente está tendo boa aceitação ao alto fluxo ou não. E aí ele diz boa aceitação, baixo risco de intubação. Ou então ele diz baixa aceitação, alto risco de intubação. E é mais um parâmetro quantitativo e científico que a gente pode utilizar ali beira-leito para verificar a aceitação do paciente, né? Se está dando resposta positiva, né, ao tratamento. Perfeito, perfeito mesmo. Agora, Natália, a Covid-19 tem uns pacientes que saem do hospital e algum tempo depois melhoram bem. Melhoram bem, você avalia a tomografia, está tudo normal, melhorou. E tem a grande maioria de saem e essa melhora demora, demora, vai muita fisioterapia. Aí vem a pergunta que todo mundo deve estar querendo fazer. Dá para fazer ventilação de alto fluxo em casa? Já que o aparelho é levezinho, dá para o fisioterapeuta levar na casa do paciente e para que ele faça os exercícios todos? Isso é factível? Sim, sim. Essa é mais uma das possibilidades, né? Ainda não em todos os aparelhos presentes no mercado, mas, por exemplo, esse aparelho da Fischer-Paykel, ele tem um modelo que é ambulatorial, né? Que pode ser utilizado a nível domiciliar, né? Então, sim, o paciente ele pode fazer a terapia de alto fluxo dentro de sua residência, né? Porque, como você citou, os pacientes eles recebem alta ainda com uma tomografia prejudicada, né? E essa lesão ela demora realmente a assumir, né? Só que ele precisa deshospitalizar.
ele precisa sair do hospital, onde é um foco, né? Então, a terapia, sim, é uma das possibilidades, ele pode utilizar em casa. Esse é um dos benefícios também. Que bom. Uma perguntinha bem rápida, Natália. Você que mexe também com criança, tem especialização nessa área. Eu sei que você trabalha na Unimed e no HPU. Como estão as crianças em termos da pandemia, em termos do coronavírus? Porque algum tempo atrás, um médico cirurgião pediátrico falou para mim, cuidado com as crianças, todo cuidado. Eu estou com uma pena dos meus netos que não saem de casa, vai fazer 14 meses. Vai fazer 14 meses. E a gente fica desesperado de ter que colocá-los em contato com outras pessoas. E aí? Não, com certeza. Eu ainda indico eles continuarem em casa, né? Claro, porque é uma doença nova, né? Que a gente ainda está estudando muito, aprendendo muito, né? Mas com a minha experiência dentro da pediatria, graças a Deus as crianças elas têm tido boas evoluções, né? Elas apresentam os sintomas, sim, também precisam do alto fluxo, também precisam da VNI, porém elas têm um bom prognóstico, né? O tempo de internação da criança ela é bem mais curto, né? As respostas elas são mais rápidas, né? Quando comparado ao adulto. Então, elas também são alvos, né, da Covid, porém, até o momento que tem se vista de uma forma mais amena, né? Ao não ser em crianças que já apresentam lesões pulmonares anteriores, né? Que tem pneumonias recorrentes, ou seja, já tem lesão pulmonar. E aí vem mais o vírus e acaba sendo mais prejudicial. Ainda assim, os casos graves, até o momento, na minha experiência, foram bem poucos. Graças a Deus. Bom, graças a Deus mesmo. Me fala a penúltima pergunta. Em Belém, as terapias intensivas todas já têm a ventilação por alto fluxo? Sim, assim, aqui em Belém, eu não sei dizer em todos os hospitais, né? Mas é uma terapia agora que todos estão buscando, né? A gente tem aqui em Belém disponível para venda, para aluguel. Então, não sei dizer se tem em todos os hospitais, mas os hospitais estão sim se adequando, né, para essa nova realidade. O alto fluxo ele não é novo, ele não existe, começou agora, mas ele está sendo bem utilizado na Covid, está tendo bons resultados. Então, tem disponível para venda, para compra, e os hospitais estão se adequando para essa nova realidade, né, que agora a gente está vivendo. Que bom. Minha amiga, o nosso tempo praticamente acabou, então, tuas considerações finais, e a gente costuma dedicar o programa para alguém da ciência, da família, paciente, instituição, fica a teu critério. Tá bom. Muito obrigada, doutor Eduardo, mais uma vez pela sua oportunidade também de vir aqui esclarecer as dúvidas, tá bom? Espero ter sanado algumas das dúvidas. E eu queria dedicar o programa de hoje à pessoa mais especial de toda a minha vida, né? Que é quem me gerou e quem eu devo toda a minha vida, que é a minha mãe, né? Então, mãe, eu te amo muito, obrigada por tudo. Eu quero ser 1% do que você é para mim. E parabéns também a todas as mães. Obrigada. Puxa, obrigado. Olha, a minha mãe está bem ali, tá vendo? Estou vendo. Faz parte da minha vida. Ela não está mais aqui. Mas onde ela estiver, com certeza, é isso. Pessoal, para eu não ficar emocionado, um feliz Dia das Mães. Hoje, para todas as mães, o programa ela já dedicou para a mãe dela e eu dedico para todas as outras mães do mundo. Domingo que vem a gente se encontra. Uma semana iluminada para todos. Tchau, pessoal. Obrigado, querida Natália. Tchau. Ai, eu engoli, quase eu choro também. Mas foi ótimo. Obrigada, doutor. Muito obrigada. Obrigado a todos. Tchau, pessoal.
Hora de Saúde. Oferecimento Macedo Hospitalar. Tradição em tecnologia, presentes nos melhores hospitais da Amazônia. Shopping da Saúde, o shopping do bem-estar. Neurogênesis. Com base no alicerce do ensino, pesquisa, assistência, tem a solução neurológica para você.